Como é que foi a semana de servo? Fácil? Para vocês? Semaninha leve? Bom, tivemos feriado, né? Você tirou para arrumar, para descongelar a geladeira, aquela coisa, né? Vocês estão ouvindo, porque eu também fiz isso. Eu já tinha descongelado a geladeira, mas arrumei tanta coisa que terminou o carnaval, eu já estava cansada. Eu já estava realmente coberta de cinza. De cinza não exatamente, mas de poeira me cobri várias vezes no feriado, arrumando livro, jogando coisa fora, né? Organizando a vida. Porque a gente organiza armário, acaba organizando a cabeça também. Cada vez que a gente arruma uma gaveta, a gente arruma uma gaveta aqui. Por isso que, assim, quando o seu carro está muito bagunçado, é porque tem coisa muito bagunçada aqui. Quando o seu armário está muito bagunçado, é porque tem muita coisa bagunçada. Então, o processo de arrumar é um processo também que você vai falando, ai, deixa eu tirar isso não serve mais, isso aqui dá para encaminhar para alguém, para o bazar, para alguma coisa. E tem coisa que não dá para encaminhar para ninguém, gente, é lixo mesmo. Ninguém vai usar isso daí. Alguém fez a tarefa que a gente falou da semana passada? Alguém gostaria de compartilhar? Alguns não estavam aqui, a gente disponibilizou para o pastor o roteiro da aula, então, quem perdeu domingo passado pode solicitar, porque já está com ele todo o roteiro. Alguém conseguiu fazer a tarefa? Tarefa simples, de reconhecer o outro, agradecer o que o outro faz, reconhecer a pessoa que ela é para você. Alguém conseguiu fazer isso? Oficialmente gostaria de contar? Vamos lá, o Tis está lá. Conta aí, Tis, para a gente. A gente devia ter outro microfone rondando, porque nossas aulas vão ser assim, vocês falando bastante. Amém, graça e paz. A tarefa da semana passada é para elogiar o cônjuge, né? Tudo que fosse feito e aí a gente fez, né? Porque a Luciana levanta cedo, ela levanta às 5 da manhã para estudar, e ela já faz o café, já adianta, e aí, café da manhã, o almoço, o jantar, a arrumação da casa, o cuidado com a Eloá, a gente pontuou tudo e tudo eu fiz o que foi determinado. Só um detalhe, ele falou assim, fala lá o que eu agradeci. Eu falei, mas ela falou que é para a pessoa falar o que ela fez, não o que ela... Ele queria que eu falasse o que ele agradeceu. Só uma observação da aula passada que me chamou a atenção em relação à minha filha, né? Então, desde muito pequenininha, eu sempre fui de falar para ela obrigada, falar para ela agradecer ela ou reconhecer. E eu, como psicóloga, tendo criança, eu vejo que é raro isso. É raro os pais pedirem para as crianças, por favor, obrigada. Parece que é só coisa de adulto, né? Exatamente. A gente vai colocando um modelo na criança, de que ela é uma propriedade, ela é uma coisa. E, às vezes, a gente trata as pessoas assim. Você é meu servo, você tem que fazer meu café, arrumar minha roupa, lavar minha roupa, limpar a minha casa, porque você é o meu servo. Você tem que trazer o dinheiro, você tem que comprar o sapato que eu quero, você tem que pagar as minhas contas, porque você é o meu servo. Você é a minha criança, agora eu quero você sorrindo, agora eu quero que você fique quieta, agora eu quero que isso, porque você é minha propriedade. Então, o exercício de reconhecer a outra pessoa é um exercício para nós, de nós pararmos de pensar que as pessoas são propriedades nossas. Elas são pessoas. E vocês notem que a esposa dele está linda, maravilhosa e sorridente. Olha o bem que isso faz quando você reconhece o outro, quando você elogia, quando você demonstra alguma coisa. Às vezes a gente faz alguma coisa para o chefe, porque tem que fazer, está no último momento do dia e o chefe peça, você pode me trazer um relatório? Você fala, meu pai do céu, eu já tinha fechado minha gaveta, botado tudo, mas você vai lá e pega e tal. Mas em casa, você reclama de fazer, às vezes, passar um café para o outro. E de você não agradecer, sabe, o cafezinho que saiu, uma sobremesa que foi feita. Esse ato de reconhecer é um ato de se desprender do hábito que nós temos de achar que as pessoas são nossa propriedade. Tá certo?
Então, essa semana, quem não fez a tarefa vai ter 2 tarefas, porque todos os domingos nós vamos ter uma tarefinha. Essas tarefinhas são ótimas para a gente colocar em prática. Quem chegou cedo hoje na igreja, chegou para o primeiro hino, cantou o hino, não o primeiro, né, mas um dos primeiros, que é o hino... Como é que era o começo? Se paz, não é isso? Sou feliz, não foi? Esse hino, ele tem uma história maravilhosa. Eu não sei se o pessoal que cantou conhece a história desse hino. É uma história maravilhosa de um homem que era realmente servo. Porque essa coisa de ter um coração, uma mente de servo, não é fácil. Porque a gente não tem naturalmente esse coração. A gente tem um coração de senhor, de achar que todo mundo deve alguma coisa para a gente. Que alguém tem que fazer as coisas para nós. Porque, afinal de contas, nós somos nós e as pessoas são elas têm que nos servir. Elas têm que, pelo menos no mínimo, se não nos servir, fazer as coisas certas para não irritar a gente logo de cara. Mas esse homem, ele se chama Horatio Gates Spafford. Nosso nome tem que ser bem complicadinho, né? E ele escreveu a letra desse hino depois de uma situação muito difícil. Houve um incêndio em Chicago, em 1871, e foi um incêndio imenso. Você pode procurar esse fato na internet, ler sobre isso, e devorou a cidade toda, e muitas pessoas da família, e perderam seus negócios. Foi uma crise muito grande, e esse homem foi um dos que ele tinha uma empresa, ele tinha uma fábrica, isso foi tudo queimado, e ele se prejudicou muito financeiramente. Tempos depois, a esposa dele foi viajar com as 4 filhas, e esse navio naufragou. E ela mandou um recado para ele: só eu sobrevivi. As 4 filhas morreram. E a esposa sobreviveu. E esse homem precisou testar como é que era o coração de servo, como era o coração de pensar que nada me pertence, que tudo pertence ao Senhor. Eu sou serva do Senhor, eu sou servo do Senhor. Tempos depois, ele passou no mesmo lugar que aquele navio tinha naufragado. Alguns meses depois. E enquanto ele estava viajando ali e vendo o local exato, porque todo mundo sabia onde o navio estava, ele escreveu a letra desse hino. Se paz a mais doce, se dor a mais forte. E ele escreve a letra desse hino. E é interessante porque no original, na língua inglesa, o nome desse hino não é Se Paz a Mais Doce, ou Sou Feliz com Jesus, como a gente conhece o hino. Mas o nome desse hino, a letra do hino, o que ele escreveu, a poesia do hino, porque a melodia é de outra pessoa, é Ville du Havre, que é o nome do navio. O nome desse hino não é Sou Feliz com Jesus. É Ville du Havre, que é o nome do navio onde ele perde as 4 filhas. Ele já tinha perdido os negócios. E aí perde 4 filhas de uma vez. Não significa que esse homem estava, sou feliz, com Jesus, de boa. Não é. Não é uma felicidade de alegria, e morreram os meus 4 filhos, mas, gente, estou de boa, hein, upa. Não, porque isso daí tem outro nome. Você pirou na batata e alguém precisa te avisar. Mas é uma alegria, é uma felicidade de contentamento, de saber que essas pessoas eu não perdi, porque elas continuam sendo minhas filhas. Eu estou sem elas. Mas eu estou feliz com Jesus, porque eu tenho a esperança de que nada acabou. Eu só estou continuando a minha jornada como servo. Ter a mente de servo não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil.
porque, como eu disse, a gente não foi planejado para ter um coração e uma mente de servo. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, minhas anotações. Mas esse hino deve nos lembrar sempre que essa felicidade de alguém que se desapega daquilo que pretensamente pensa que tem. Nós não temos ninguém. Por isso, a vida de um cristão precisa ser uma vida muito feliz. E a gente fica preso em muitas coisas que tiram a nossa alegria. Você só vai ter a outra pessoa hoje. Você só pode garantir que você vai ter seus filhos hoje. Porque é isso que Jesus fala, a gente não pode garantir o dia de amanhã, a gente tem hoje. E esse hoje pode ser, inclusive, curto, né? Mas não é baseado nesse medo, ai meu Deus, então tem que aproveitar tudo, porque tudo pode cair, não é isso. Mas é porque aí a gente vai tendo consciência de que eu não vou ter a vida toda para resolver a minha vida. Eu tenho hoje, eu tenho que estar pleno hoje, eu tenho que estar plena hoje, eu tenho que ser feliz hoje, eu tenho que fazer os outros felizes hoje. Eu tenho que ligar para alguém e agradecer hoje. Eu tenho que estar feliz com essa pessoa. Obrigada. Hoje, olha o servo aí. Trazendo aguinha, né? Obrigada. É duro isso, né? Porque às vezes eu fico pensando que todo mundo que está aí também queria essa água. Gente, o duro não dá para compartilhar, mas aí tudo bem. Eu vou tomar aqui bem quietinho para vocês não ficarem com vontade. Então, é por isso que a gente precisa ter uma mente de servo. Não é uma mente escravizada, ai, Jesus vai me bater com uma chibata, não é isso. É a gente deixar de ser escravo do pecado. Quando a gente fala de pecado, a maioria das pessoas já pensa, coisa ruim, é sexo, é coisa que... Gente, tem tanto pecado que enrosca a gente muito mais que isso. E a gente vai falar um pouco sobre isso. A mente de um servo. Como é que a gente pode trabalhar essa questão da mente de um servo? Assim que eu conseguir me arrumar com isso daqui, porque eu não sei se eu tenho que apertar para lá, para cá, para onde que é. Vamos ver se eu consigo. Opa, foi. Bom, essas mensagens, esses estudos, eles estão baseados no livro do Dr. Swindoll, Dr. Charles Swindoll, Eu, um Servo. Esse livro, Eu, um Servo, foi escrito por ele. Nós trabalhamos, tanto o Fernando quanto eu, trabalhamos no Ministério Razão para Viver, que é o ministério do Dr. Swindoll para língua portuguesa, né? Então, ele tem vários ministérios, quer dizer, o mesmo ministério em vários países, né, em várias línguas, e o Fernando é o responsável pelos países de língua portuguesa. E se você entrar no nosso site, agora estou fazendo um pouco de propaganda, né? Se você entrar no nosso site, você pode acessar diariamente uma mensagem, uma série de mensagens, e cada dia são mensagens, são estudos, vídeos, que você pode acessar para estudar, que você pode ver esses estudos e acessar, e pode se inscrever lá, porque às vezes tem sorteio de livros, de coisas. Então, hoje o Fernando não está aqui, porque está agora exatamente indo para a Bahia, para dar o curso Examinando as Escrituras, que é um curso para liderança, para pastores, lá na Bahia, em Barreiras. E ele está indo com o Lucas, que é aqui também da nossa igreja, que trabalha conosco no ministério. O Lucas também vai dar, no final de semana, uma oficina sobre mídias, e o Fernando vai dar o curso de manhã, um curso para os missionários em gestão de projetos, e à noite o curso Examinando as Escrituras. Então, vocês orem por ele, por isso que ele não está aqui comigo. Então, hoje vocês vão ter que ficar só comigo, tá bom? Mas nós estamos juntos, estamos ou não? Todo mundo está aqui de corpo e alma? Porque, às vezes, a gente vem na igreja, está com cara de conteúdo, mas sua cabeça está em outro lugar. Você está aqui com o corpo, todo mundo pensa que você está aqui, mas você não está. Está tentando assar o frango, não sabe se põe para cozinhar, se põe para assar, se faz polenta, se faz macarrão. Esquece um pouco isso, fica aqui. E isso não se refere só às mulheres, porque muitos homens é que se cozinham hoje, né? Então, esqueçam tudo que está lá, para a gente estar juntos aqui, tá bom? Esse é o valor da gente estar junto, e esse é o valor de nós estarmos juntos pensando num tema tão importante. Tá bem, então?
Quem pode ler para mim? Ou vamos ler juntos? 1, 2 e 3? Vamos lá. Portanto... Nossa, mas parece uma coisa doida, né? Porque a gente está falando que tem que ser servo, e o primeiro versículo de hoje é: se o Filho vos libertar, você quer o quê? Quer que a gente seja liberto? Quer que a gente seja servo? Vamos entrar num acordo? Gente, não estou conseguindo abrir essa água. Abre aqui para mim. Quando nós somos servos de Cristo, nós somos chamados para a liberdade. E quando nós somos servos de nós mesmos e dos nossos pecados, nós somos escravizados. E o local onde nós somos mais escravizados, eu dei uma tarefa difícil para ela. Não tem problema. Obrigada, querida. Perigoso até cortar o dedinho. Nós somos chamados para sermos servos de Cristo, que é uma servidão para a liberdade. Essas coisas que só acontecem no reino de Deus. Porque se você for servo de alguém aqui, você vai ser esse servo mesmo que tem que obedecer tudo, fazer tudo, entregar tudo. Mas para Cristo, nós somos chamados para a liberdade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente vai ter a mente de um servo. Quando a Bíblia fala de mente, ela não fala de cérebro, como aparelho, como órgão apenas. Está falando de mente e está falando de coração. Quando a Bíblia fala sobre entregar o seu coração, ele está falando de coração e de mente. E às vezes tem versículos que falam: ame ao Senhor de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, e aí sim está separando as duas coisas, a mente e o coração. Mas, na maior parte das vezes, está falando de mente e de coração tudo junto. Por que que isso é tão difícil? Porque a gente tem essa ideia de que o homem é um ser racional, mas é um ser emocional também. E hoje a gente está passando para essa ideia de que o ser humano é um animal emocional, porque a gente sente as coisas mais do que tem a lógica das coisas. A gente sente as coisas. E é nessa mente e coração que estão as dificuldades da nossa vida e da nossa escravidão ao pecado. Não é uma coisa que a gente resolve só hoje aqui. Mas talvez algumas coisas, minha oração foi a minha oração a semana toda, de que a gente possa entender algumas coisas, porque algumas fichas não caem na hora que a gente escuta, mas elas vão cair. Principalmente se você continuou usando as disciplinas espirituais, ou os hábitos espirituais que você está desenvolvendo, de orar, de ler, de ouvir a palavra, de jejuar, de refletir, de meditar. Porque nesses momentos de meditação que a nossa ficha vai caindo. Às vezes cai no meio do dia, no meio do seu trabalho. Pá! Você lembra de uma coisa. Opa! Lembrei. Por que isso veio na minha mente? Por que isso chegou na minha mente? Então, quando nós falamos de ter a mente de um servo, não é uma mente escravizada, mas é uma mente liberta. Um coração e uma mente liberta. E como é que a nossa mente funciona? Bom, primeira coisa é que tudo que é externo chega até nós pelos nossos sentidos. Certo? Pelos nossos olhos, o nosso ouvido, o tato, o cheiro. Eu sou extremamente sensível a odores, a cheiros. E às vezes tem coisas que são espirituais e elas têm cheiro. Você fala, alguma coisa aqui não está bem. Por quê? Porque eu estou sentindo um cheiro de alguma coisa. Ninguém está sentindo, só eu estou sentindo. Então, eu já sei que é alguma coisa que eu preciso orar. Porque não é simplesmente, alguém queimou um arroz. Não é isso. É que tem alguma coisa ali. Porque todas as impressões do mundo, elas chegam para nós pelos nossos sentidos. Tá certo? Tem um versículo maravilhoso, que é em Provérbios 4. Vamos ver se a gente acha. Alguém acha para mim? Provérbios 4.
Deixa eu pegar o versículo, ele não está nessa lista. 4:23. Eu decorei esse versículo quando eu era menininha, pequenininha. Quem pode ler? Acima de tudo, que se deve guardar, guardar o teu coração, porque dele pertencem as fontes da vida. Esse versículo a gente ensina para deve ensinar, eu espero que estejam ensinando. Eu aprendi quando eu era criança. E tinha um corinho que cantava assim, talvez se alguém for da mesma época que eu, vá saber. Guarda com toda diligência o teu coração. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, porque dele procedem as fontes da vida. Eu era bem pequenininha, e assim, com toda diligência, primeiro que eu tive que entender que diligência não era aquele carro que aparece no filme do Zorro, porque a gente chamava aquilo de diligência, mas não é. Diligência é cuidado, zelo. E esse versículo diz, porque os caminhos da vida partem daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. É por isso que a gente tem que guardar tanto. É por isso que a gente não deve ficar emprestando o nosso ouvido para tudo que é programa, para tudo que é novela, para tudo que é notícia. Porque a gente precisa guardar o coração, guardar a nossa mente. Porque essas coisas, elas não são só coisas que estão entrando, elas mexem naquilo que eu sinto e interferem nas minhas decisões para a vida, os meus caminhos para a vida. Por isso que é tão importante guardar a nossa mente, guardar o nosso coração. E aquilo que nós recebemos do mundo, isso vai sendo processado na nossa mente. Como? Olha, alguém colocou lá. Vamos ler juntos? Acima. Entendeu o que origina a vida? É assim, eu vou tomar a decisão no meu trabalho baseado naquilo que eu alimentei dentro da minha mente, dentro do meu coração. Eu vou tomar a decisão na minha relação com meu marido baseado naquilo que eu tenho na minha mente e no meu coração. Eu vou tomar as decisões dentro da igreja baseado naquilo que eu tenho posto no meu coração e na minha mente. E tem gente, que tomou decisões na vida, que teve que carregar essa decisão por muito tempo, casamentos que foram errados, porque foi baseado numa coisa que não era a vontade de Deus. Decisões de profissão, aí eu vou fazer isso porque meu pai quer que eu seja médico, eu vou ser médico. Aí vai ser um péssimo médico. Ah, meu pai quer que eu seja médico, então eu vou ser outra coisa. Eu não vou ser médico. Só porque meu pai quer que eu seja, eu não vou ser. Então aí vai fazer outra coisa, sendo que ele podia ser um excelente médico. Mas só porque o pai queria, ele decidiu fazer outra coisa. Só porque o pai falava que isso era importante, ou a mãe, né? Eu estou falando do pai, mas a mãe, minha mãe queria, então não vou ser. E às vezes a mãe realmente sabia que ele tinha um dom, uma habilidade e tal, mas eu não quero ser. Ou o contrário, não, eu tenho que ser, porque esse é o papel que a minha mãe ou a minha família pôs para mim. Guarda o teu coração, guarda a tua mente. Porque é desse lugar que partem as decisões para a vida. Tá certo? E agora, o que eu faço com as que eu tomei errado? Calma aí que a gente chega lá. Tá certo? Como é que essas impressões do mundo, elas passam para mim? Vamos ver. Eita, está pulando aqui o negócio. Eu começo a entender essas impressões que eu tenho a partir da minha cultura familiar. É na família que a gente processa essas informações, do que é bom, do que é ruim. Já viu assim, a mãe não gosta de comer alguma coisa, muito provavelmente que os filhos não vão comer, porque a mãe não come. A mãe tem nojo de quiabo, as crianças vão ter nojo de quiabo. Porque isso é processado enquanto você vê uma pessoa de referência dando uma opinião sobre aquilo. Tá certo? Então, a nossa cultura familiar vai dando para a gente o tom das coisas. Eu sei disso porque eu sou corintiana. E meu marido é palmeirense.
E eu lembro de um tempo que eu falei, nossa, eu casada há tanto tempo com o Fernando, né? Por que eu não me tornei palmeirense? Eu podia, né, acompanhar ele e ser palmeirense. Dentro de mim veio uma coisa e falou, não. Por quê? Porque eu aprendi a ser corintiana com o meu pai. E parece que deixar de ser corintiana é trair, é atirar nas costas do meu pai. Gente, o que muda na minha vida se eu for corintiana ou se eu for palmeirense? Nada. Meu marido continua com a mesma conta bancária sempre. Nada aumentou na conta bancária dele por ser palmeirense. Mas nós temos esses processos familiares, porque isso tudo vem de um afeto. Eu não quero desgostar o meu pai, então eu vou ser corintiana. É o afeto que eu tenho por ele, que faz com que aquela opinião dele sobre isso tenha valor para mim. Gente, eu realmente preciso que alguém controle o tempo, porque vocês já viram. Percebe isso? Que essas coisas têm uma relação de afeto? A minha mãe não gosta de quiabo, eu também não vou gostar. A minha mãe me disse que eu não vou dar certo em nada, porque eu sou muito atrapalhada. Então, eu preciso provar a minha vida inteira que a minha mãe estava certa. Então, eu vou ser sempre atrapalhada. Casamento atrapalhado, vida profissional atrapalhada, até que alguém, se você for sábio, procurar uma pessoa sábia também, vai te dizer, olha, não é isso. Entenda que a sua mãe não era perfeita, e a opinião dela sobre você não era perfeita também. Você vai continuar amando sua mãe, mas você vai entender que isso daí não é perfeito, não é o que Deus pensa sobre você. Você é filha amada de Deus. Você é filho amado de Deus. Isso, gente, restaura anos de sentimentos errados, de pensamentos errados sobre nós e sobre a vida. Concordam? Além dessa cultura familiar que às vezes nos coloca coisas sobre amor e desamor, porque elas são afetivas. Por que elas permanecem com a gente tanto? Porque elas têm relação com esse amor, com esse afeto que nós temos nessas pessoas que são referências para nós. Tá certo? Então, a gente vai registrando essas coisas. A gente também tem uma cultura nacional. O pastor falou hoje brilhantemente sobre essa questão das cinzas, do sentimento em relação... A gente tem uma festa onde rola de tudo, todo tipo de carnalidade, e depois, na quarta-feira, a gente vai pedir perdão para Deus, que ele é muito tonto, ele não prestou atenção no final de semana, estava de férias também, foi para uma praia, botou um óculos escuro, não viu nada do que estava acontecendo no Brasil. Aí todo mundo vai pedir perdão para ele, ele fica se sentindo bem, porque, afinal de contas, ele é Deus, é a hora que ele sobe no banquinho, no palco, e aí ele perdoa todo mundo. Então, a gente crer num Deus imbecil. É a gente crer que Deus não está vendo o que acontece. E a gente começa a acreditar que realmente Deus é uma coisa que eu visito só de vez em quando, e que ele vai entender, porque, afinal de contas, ele é Deus, não vou conseguir ser Deus mesmo, e ele sabe que eu sou humana, e pronto, e aí sim. Não é isso. Isso é uma cultura que nós temos nacionalmente. E a gente fala, mas eu sou evangélica, eu não penso assim. Olha, a gente pensa muita coisa sobre Deus que nunca esteve na palavra dele. A gente sabe muita coisa que a gente acha que é da Bíblia, mas não é da Bíblia. Tem muita coisa que é pensamento popular. Deus ajuda quem cedo madruga. Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Se você não lê a palavra de Deus, você nunca vai saber se aquilo que você pensa sobre Deus realmente está na palavra dele. Muita coisa é crendice e é pregada como crendice. Está certo? Então, por isso que esses hábitos espirituais, ou essas disciplinas espirituais, elas vão nos ajudando a arrumar a nossa mente. Opa, espera aí, Deus não é isso não. Eu não tenho que acreditar nisso, porque isso não está na palavra dele. Não é o que Deus está ensinando. Vocês estão comigo ainda?
vivos. E a gente tem, então, essa cultura religiosa também, onde, e a gente falou um pouco isso no domingo passado, que a gente hoje está com um certo problema, porque a gente está tendo uma cultura narcisista, inclusive na igreja, onde a igreja tem que ser a mim, irmãos, a mim. Que Deus me abençoe, que Ele me perdoe, que Ele me carregue. A mim. Mas a gente está aprendendo como igreja que nós somos servos, para cuidar uns dos outros, para servir uns aos outros. E essa cultura religiosa também nos influencia. Influencia a gente pensar que a gente já é salvo e está tudo certo. Eu não preciso fazer mais nada, porque Jesus já me salvou. E eu aprendi na classe que não perco a salvação. Então, já que eu não perco, vamos cair na gandaia. E eu vou ser do jeito que eu sou. Um crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não é? Não era a música que nos diz isso? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, você sempre assim. Não, esse é meu jeito, não. Deus quer transformar o nosso jeito. Essa semana, para mim, foi um teste. Teve uma hora que eu falei, Deus, só porque você eu que vou ministrar a classe, o Senhor está deixando acontecer tudo isso nessa semana? Tudo. Semana de teste. Porque na hora que você vê que você está realmente nesse teste, é que você vê o quanto a sua mente pode controlar as suas ações, o seu coração. E é por isso que a gente precisa entender a verdade da vida cristã à luz da palavra. É isso, é a palavra que vai nos libertando de quem nós somos. Dessas coisas todas que nós vamos crendo. Então, como é que a gente pode ter uma mente de servo? Como a gente pode ter uma mente de servo? A gente falou um pouco sobre cuidado, Provérbios 4, 23. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você fala. Coisas bobas, assim, eu não aguento ficar sem doce. Não aguenta? Se você é servo de Cristo, como é que você não aguenta ficar sem doce? Mas eu não aguento, tenho que comer um doce todo dia. Então, ótimo, vamos fazer um jejum. Você vai fazer o jejum, você vai perceber que você aguenta. Eu não aguento ficar sem ver a novela. Aguenta. Desliga a televisão, sabe esse dedinho? Tum, desliga. Ele tem muito poder de ligar e desligar, ligar e desligar. Desliga. Eu não consigo fazer tal coisa. Algumas palavras que nós falamos, elas reforçam um pensamento que nós temos. Então, desliga esse negócio, não repete. Porque se você fala, você só reforça. Você já está pensando, mas você está falando, você está reforçando o que você fala. E a Bíblia diz, Tiago diz, né, o poder das nossas palavras. Provérbios também é um livro muito interessante para nós vermos isso daí. Como é que eu vou poder, então, ter uma mente de servo? E a gente, às vezes, pensa que estudar a Bíblia vai nos ajudar a não fazer coisas. Não fazer isso, não fazer aquilo. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar a fazer coisas. Para você ter uma mente de servo livre, maravilhosa, grandiosa, você vai aprender a fazer algumas coisas. Não só deixar de fazer, mas a fazer também. Tem várias coisas que você pode fazer para ter uma mente de servo. Vamos ver? Quem pode ler? Vamos juntos? Assim todo mundo acorda. Sonda. Primeiro, que a nossa vida cristã não pode ser uma vida que não passa por esse momento de sondagem. Todo dia se converter. Converter o nosso coração, converter a vontade, converter os pensamentos, converter o bolso, converter o passado, converter o futuro. Converter.
Fazer morrer as obras da carne é converter. É fazer essa sondagem. Senhor, eu não estou conseguindo ver, mas está todo mundo da minha família achando que eu estou chata. Eu não acho que estou. Estou maravilhosa, me sentindo super bem. Tem alguma coisa que eu não estou vendo? E o Senhor fala. Ele vai nos falar. Às vezes não vai falar na hora que você está ali pedindo, orando, mas Ele vai te apontar. Senhor, mostra aonde está emperrada a minha vida para eu poder consertar. Mas ore com o desejo de mudar. Porque Deus vai responder. Ele sempre responde. Ele vai mudar. Ah, mas eu já tenho 60... Gente, eu tenho 63 anos, estou só começando. Me inscrevi na escola da obediência há pouco tempo atrás. Alguns anos apenas. 60, talvez uns 50 anos. Isso é pouco tempo. Porque a natureza humana, ela se volta contra a obediência. Eu estou inscrita na escola da obediência. Estou inscrita na escola da oração. Eu estou inscrita na escola da humildade. Pensa coisa difícil. Mas não é porque eu sou metida, não. A humildade é quando acontece alguma coisa como aconteceu essa semana, que você fez tudo certo. Você planejou tudo correto, você conversou com todas as pessoas, você deu todas as direções, você fez tudo que tinha que fazer e alguma coisa dá errado. E você fala, não é possível. A natureza está contra mim, eu fiz tudo certo, tudo maravilhoso e alguma coisa acontece. Então aí é uma oportunidade de ser humilde e falar, Senhor, eu entrego a minha vontade ao Senhor. Deu errado. E eu tenho que aceitar que deu errado. Alguma coisa que eu fiz errado, o Senhor vai me mostrar. Mas eu estou submetendo a minha vontade. Porque senão, eu vou começar a ficar com úlcera. Eu vou começar a ficar com problema de saúde por causa da minha vontade. Que não foi dobrada diante de Deus. Aquilo que eu alimento é o que vai crescer na minha vida. Se eu não submeto a minha vida, a minha mente ao Senhor, aquilo que eu alimentar nela vai crescer. Amargura, se eu ficar regando a amargura todo dia, ela vai crescer. Se eu ficar regando medo todo dia, vai crescer o medo. Se eu ficar regando orgulho todo dia, é o orgulho que vai crescer. Mas se eu ficar regando a humildade, é a humildade que vai crescer em mim. E não é a humildade aquela coisa tênue. Botar uma cara bem de crente. Já estou com o vestido comprido, né? Já está bem parecido. O estereótipo. Não é o estereótipo. É lá dentro do seu coração que essa humildade vai. Não é você que vai anunciar o quão humilde você é, mas é o quanto você está deixando morrer a sua própria vontade. Então, aquilo que você alimenta na sua vida é o que cresce. Se você alimenta mau humor, vai crescer o mau humor. Se você alimenta mentira, vai aumentar a mentira. Vai crescer, vai ficar maravilhosa, uma árvorezinha de mentira no seu coração. E a raiz, gente, de muitas árvores, elas são maiores do que o tronco. Certo? Elas vão lá no fundo para buscar o alimento, então elas crescem muito rápido. É por isso que é tão difícil tirar algumas coisas de dentro de nós. Porque para tirar, não é para tirar parte das folhas e deixar o caule e a raiz. Tem que arrancar tudo. É que nem uma raiz de mandioca, bem grandona. Você vai arrancar, sai terra, sai tudo. E não é qualquer pessoa que consegue arrancar. Tem que ter mão de lavrador boa. E, às vezes, até uma picareta também para poder ajudar a tirar. Então, aquilo que você alimenta é o que vai crescer na sua vida. Consegue entender isso? Se você quer ter uma vida de pureza, mas está assistindo a novela das 5, a das 6, a das 8, a das 10... Você acha que as pessoas que fazem o roteiro de uma novela... E eu não estou falando que a novela é mal feita, é ruim, não. É muito bem feita. Eles gastam uma fortuna para fazer. Mas o roteiro, a intenção, é de você se tornar um servo de Cristo? Puro, com a mente maravilhosa? Não. Não é só novela, é filme, é noticiazinha de WhatsApp, de Instagram.
a intenção dessas coisas, nada é feito sem intenção. Consegue entender? Mas você deixa entrar essas coisas, isso vai se fortalecer dentro de você. Tem coisas que aconteceram, eu lembro de um amigo, depois ele acabou falecendo na pandemia. Mas ele falou assim, olha, ele se tornou um engenheiro, depois empresário, ele é dono da própria empresa. Mas ele falou assim, eu tinha uma professora que falou para mim que eu não ia ser nada na vida. Aquilo mexeu comigo de uma forma que eu, depois daquilo que ela falou, eu fui, trabalhei, estudei, hoje eu sou engenheiro, e eu queria falar para aquela professora o que ela fez comigo. Eu falei, olha, no fundo, ela acabou te ajudando, porque você deu a volta por cima, mas nem todo mundo dá a volta por cima. Muita gente assimila isso como uma verdade. Não vou dar certo mesmo. Então, você está alimentando isso para você, porque isso não está na palavra de Deus. O primeiro versículo diz que a gente é verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. Então, não alimente aquilo que vai estar fortalecendo coisas ruins na sua vida. Vamos ler esse versículo? Não. Amém. Gente, renovar é como você está mudando a sua roupa no armário, jogando as roupas velhas, comprando uma roupa nova. Agora essa roupa é da Ieda nova, maravilhosa, feliz. Ainda estou, no peso que precisa ainda mudar e tal, mas eu estou renovando o meu vestuário. Renovar a mente é isso, é jogar fora aquilo que não pode mais ficar. E trazer para dentro da sua mente o pensamento, o sentimento que precisa estar. Isso é renovação do vosso entendimento. Porque enquanto a gente mistura coisa boa com coisa ruim, você não consegue experimentar isso que o versículo está dizendo. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem muita gente que nos procura e fala, mas como que eu posso saber a vontade de Deus? Eu falo, você pode sentar com Deus, orar e ler a Bíblia, que Ele vai te... Mas como que eu posso... Se você está misturando as coisas, você não vai conseguir identificar qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Vamos ler esse também? Gente, isso é mega power. Quando você lê esse versículo, eu não sei você, mas você tem que ler esse versículo sozinha depois, na sua casa. Esse versículo é mega power. Porque ele está dizendo que nós temos armas que são poderosas para lutar contra isso que nós estamos falando. Nós não temos que lutar com a nossa vontade. Eu queria tanto emagrecer. Não. Eu tenho armas contra isso. Eu queria parar de ser medrosa, Não, eu tenho armas contra isso. Eu queria vencer essa sensação que eu tenho de que eu não sou ninguém, que ninguém me ama. Temos armas contra isso. A palavra de Deus está dizendo que nós temos armas poderosas. É por isso que a gente precisa ler a Bíblia, para descobrir essas armas poderosas. Você já se imaginou vestido com aquela roupa de super-homem, de mulher, alguma coisa? É isso mesmo, é de você se vestir de uma indumentária, de uma armação que vai te ajudar a ter uma vida vitoriosa. Quais são essas coisas que nós temos que vencer? Quando nós falamos que essas impressões,
na nossa cultura pessoal, familiar, cultura brasileira, cultura religiosa, elas vão formando dentro de nós uma fortaleza, uma coisa difícil da gente quebrar. E eu coloquei aí a fortaleza da China, né, as muralhas da China, porque veja que é uma muralha que não é uma parede só. Ela é, de fato, como se fosse uma avenida larga, e aquilo tudo ali é uma fortaleza. E é isso que essas coisas fazem no nosso coração, uma fortaleza. É difícil de quebrar isso, é difícil de vencer. Você fala, mas eu estou há muito tempo trabalhando com esse tema na minha vida, porque é uma fortaleza, não vai quebrar de um dia para o outro. Não é só em meia hora, 1 hora de estudo bíblico que você vai conseguir vencer. Você vai ter que identificar essa fortaleza. São as fortalezas que nós vamos fazendo. E lembre-se que toda vez que você reforça isso com a sua palavra, você bota mais um tijolinho nessa fortaleza. Certo? Então você vai começar a destronar, tirar essa fortaleza do seu coração como? Pela oração, pelos novos hábitos, pelos hábitos espirituais, criando uma nova maneira de falar, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de tratar os outros. Porque quando a gente trata o outro desse jeito também, a gente reforça na gente e no outro essas fortalezas que não fazem parte de nós. Então, isso é muito prático. Você vai ter que fazer isso essa semana. Começar a pensar o que está sendo uma fortaleza e que não me deixa ser liberto. Ser uma pessoa livre. Eu vou identificar. Tá certo? Aí ele fala que existem também soldados. Que são o quê? Vamos pegar esse texto de novo. Deixa eu voltar nele lá. Todo o pensamento, conhecimento, os argumentos. Ele fala fortalezas, argumentos, um pretenso conhecimento de Deus. Os argumentos, eles são soldados. A gente está falando ali que a gente tem vários mecanismos de defesa. A gente, às vezes, está ouvindo uma mensagem. Um mecanismo de defesa, às vezes, é sono. Às vezes, você está com sono porque trabalhou a noite toda, mas acordou cedo ou não dormiu bem. Então, não é um sono de mecanismo, é sono, que você precisa dormir. Mas, às vezes, a gente começa a sentir sono quando você começa a ouvir uma coisa que você precisa ouvir, mas não quer. Às vezes, você sente sede, e aí a vontade de levantar e beber água. Aí você sente dor no estômago. Qualquer coisa vai acontecendo no seu corpo para você se distrair daquilo e se defender. Eu não quero ouvir isso. Porque isso me lembra uma coisa que eu não quero mexer mais. Isso já ficou no passado, eu não quero trazer de volta. Mas não, às vezes não está no passado, está no presente ainda. Um passado que não foi resolvido. Então, os nossos mecanismos de defesa são soldados protegendo a fortaleza. É como tem lá na China, tem esses soldados de pedra lá, porque à noite, se passasse algum inimigo, via esses soldados de pedra enorme, e aí eles falavam, não, a gente não pode invadir, porque tem um soldado, mas esse soldado não é de verdade. Certo? Além disso, a gente também tem como barreiras na mente, altivez mental. Assim, eu me acho, eu sou o máximo. Eu não vou me render a isso que está sendo falado, porque eu já estou muito bem na fita. Eu já tenho a minha vida, a minha profissão, já ganho dinheiro, está tudo bem. São mecanismos de defesa. Tá certo? Então, reconhecer os mecanismos de defesa é muito importante. Quando eu falei dos soldados, existem pensamentos que a gente diz que são falácias. Aí é um pouco de aula de filosofia, né? O que é uma falácia? É um argumento errôneo, um argumento mal construído e propositalmente errôneo. Porque um argumento é, você tem uma afirmação correta, mais uma afirmação correta e dá uma conclusão correta. Isso é um argumento.
Mas quando eu tenho uma afirmação correta, com outra que não é correta, e crio uma conclusão, isso é uma falácia. Então, aqui, Paulo está dizendo que eles estavam acreditando em falácias, em coisas que pareciam que eram certas, mas não eram. E hoje, gente, a gente está ouvindo gente pregando assim. Então, cuidado. Tem gente não só pregando, e as pessoas falando, tal pessoa me representa. Olha, diante de Deus, só você se representa. Não vai na onda de ninguém, não. Você estuda a Bíblia, tira as dúvidas, com quem você precisa tirar, mas cuidado com as falácias, porque elas também trazem esse engano para a nossa mente. A altivez, eu não preciso, isso não é para mim. Eu estou bem na fita, eu já sei me virar, eu não vou mudar. Eu sou muito bem. Sabe aquela música do como é que fala, o Frank Sinatra cantou? I did it my way. Eu fiz errado, mas eu fiz do jeito que eu queria, era o meu jeito. Quebrou a cara, filho. Vai quebrar a cara, porque você fez no seu jeito. E então essas racionalizações. Não, é tudo bem, é assim mesmo. Jesus já me ama, eu não vou perder a salvação. Eu vou enganando a minha mente para que eu não precise mudar, para que eu não precise renovar a minha mente. Como é que eu vou alimentar, então? A gente falou assim, não põe alimento, não põe água naquilo que está ruim. Mas você vai deixar vazio? Não, você vai alimentar a sua mente. Olha lá. Primeira coisa é o arrependimento. E o pastor falou muito bem hoje sobre arrependimento. Nós precisamos, se eu não me arrependo, eu não consigo. O arrependimento é o processo de tirar fora a roupa velha, de tirar da mente aquilo que não serve. Eu preciso do arrependimento, para que eu possa pôr as coisas novas na minha vida. Tá certo? Anotaram lá, Atos 3,19? Pois vocês vão receber essa apresentação, vocês podem seguir em casa. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Alguém procura para mim, já já a gente vai ler. Vamos ler juntos esse aqui? Finalmente... Então, essa é uma afirmação para nós fazermos. Não é só tirar da minha mente, é pôr na minha mente. Tá certo? Vamos falar de novo esse versículo. O tempo já está acabando. Vamos lá? Pensem, põe isso dentro da sua cabeça. Eu falei para as mulheres que assim, a gente vai de manhã para o espelho, já tem que falar, bom dia, sua linda, fofa. Não, fofa não, porque a gente já começa a falar, fofa, não. Linda, maravilhosa. Isso daí é autoafirmação, é autoajuda. Não, isso aqui é o que a Bíblia está falando. Pense nessas coisas. Pense em você como Jesus pensa em você. Certo? Maravilhosa, linda. Você também vai de manhã. Obrigada, Senhor, esse homem maravilhoso que o Senhor me fez. Corajoso, forte, maravilhoso, másculo, né? Cheio de boas ideias, vitorioso, próspero. Mas você já chega falando, essa cara que eu tenho, acho que não vai dar certo. Pronto, você já alimentou o que não era para alimentar. Mas você vai olhar para você como Jesus olha para você. Como Ele vê você. Maravilhoso, servo, fiel, consagrado, obediente, humilde, maravilhoso. E você, esposa, vai falar para o marido exatamente isso. Bom dia, seu gato, seu gostoso, bonitão.
E você vai falar a mesma coisa para ela. Oi, gata, só estou indo para o trabalho, porque se eu não for, eles me demitem, mas o desejo que eu tenho é de ficar aqui com você. Olha que cantada brega, mas funciona. E aí a gente vai produzindo uma cultura familiar de amor, de afeto, de carinho, de aceitação, de alegria, tá certo? Eu estou mudando a minha mente, eu estou mudando a mente da minha esposa, e nós estamos mudando a mente do nosso filho, e vamos mudar as pessoas que vêm na minha casa, vão se sentir mudadas também, porque eu vou servir, vou cuidar delas, vou abrir minha casa, vou fazer um cafezinho. Isso vai mudando a nossa cultura de desgraça, porque se você prestou atenção no noticiário, filho, e tem gente que é assim, né? Assiste de manhã desgraça, depois meio-dia mais desgraça, depois mais desgraça às 8, aí muda de canal para escutar a desgraça falada por outra pessoa. É isso. Aí vai dormir com ansiedade, coração, tudo mais. É porque acontece isso. Você alimenta uma desgraça no seu coração. Esse versículo, anota ele e sai pendurando ele pela sua casa toda. Tá certo? Quem achou aquele texto que eu pedi para ler? Cadê? 1 Coríntios, vamos voltar nele? Quem pode ler? Quem está lendo? Será que eu chego aí? A gente já está acabando, tá bom? Bem bonito no microfone. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Descobriu a sacada? Você tem a mente de Cristo. E se você for para Colossenses, você vai ver que Jesus, que o Cristo, estava lá antes da fundação do mundo, criou todas as coisas. Pela palavra dele, o universo foi criado. E você fala, Deus, eu posso participar de uma mente brilhante como a de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Então, eu vou alimentar a mente de Cristo na minha vida. Eu vou alimentar essas coisas boas, puras, lindas. Eu vou alimentar a criatividade que Deus me deu. Pode ser que eu tive uma história muito difícil, mas a partir de hoje a minha história pode ser outra. Pode ser outra, porque eu tenho a mente de Cristo. Isso é experimentar a mente de Cristo. E a gente construir uma mente de Cristo. Vamos ler juntos? Portanto, é isso que Deus quer, que a gente seja fiel. Errou, conserta. Vamos de novo pegar a mente de Cristo. Sugestão de filme. Alguém assistiu o filme da semana passada? Conseguiu achar? Então, a sugestão dessa semana, falando sobre transformação da mente, é esse filme. Eu creio que ele ainda está na Netflix. Então, assistam. Vale a pena, uma noite aí, tranquilidade, assistir esse filme. É muito bonito. Eu não vou falar muito, senão eu acabo dando, estragando aí a surpresa. Tá? Eu falei para o Fernando, vamos fazer uma filmoteca aí no Eu Um Servo. Vocês vão receber essa apresentação e tem outros textos bíblicos para vocês lerem durante a semana. E a tarefa da semana é fazer alguma coisa para alguém. Certo? Para alguém. Não precisa ser o marido ou a esposa. Pode ser para uma outra pessoa. Mas também não é fazer aquilo que já é a sua obrigação fazer. Tá certo? É, às vezes, fazer uma coisa assim, puxa, a pessoa me pediu para trocar a lâmpada, até hoje eu não troquei a lâmpada. Então, essa semana eu vou arrumar um tempo para trocar a lâmpada. Tá? Eu preciso fazer alguma coisa para minha filha. Essa semana, vou sair com ela para jantar, só nós duas. É um tempo que eu vou doar para
filha, ou o marido vai sair com o filho para poder ir jogar bola. Alguma coisa que você faça, que você fala, olha, é uma doação do meu tempo que eu estou dando para aquela pessoa. Feito? Mas a semana que vem a gente já vai começar pela tarefa, então você apruma essa tarefa. Quem não fez a tarefa da semana passada, tem que fazer essa semana, porque vai ter nota e vocês vão reprovar e vão ter que fazer esse curso de novo. Agora que baixou a professora mesmo. Entendeu? Tudo bem, gente? Mas a gente não vai fazer essa transformação da mente pela nossa própria vontade. É o Espírito Santo. E a gente precisa desse discernimento do Espírito. Você crê que o Espírito Santo quer isso para você? Uma vida vitoriosa, uma vida de servo liberto, liberto do passado, liberto para viver o futuro, o presente, para ser maravilhoso, maravilhosa em Jesus? Você crê? Vamos orar para a gente encerrar? Pode ficar em pé, que você já deve estar cansada, né, de ficar sentadinho. Quem pode orar para a gente encerrar? Pai querido, Pai amado, Deus maravilhoso, todo-poderoso, santo, santo, santo és Tu, Senhor. Pai, nesta manhã queremos nos colocar, Pai, diante de Ti, com todas as nossas mazelas, Senhor, com todas as nossas faltas. Nos torna consciente, Pai, de onde temos que mudar. Faz, Senhor, em nós essa transformação, Pai. Que sejamos, Senhor, o barro nas Tuas mãos, Pai. Que possamos ser vasos para Te servir, Pai. Para Te honrar e para Te glorificar, Senhor. Nos molda conforme a Tua vontade, Pai. É isso que Te pedimos humildemente. E Te agradecemos, Pai, por essa semana que foi, por essa semana que se inicia. Nos guarda, Pai, debaixo do Teu amor, da Tua proteção. Te agradecemos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus. Amém. Beijo, gente, para vocês. Bom almoço. Agora pode pensar no frango.